Depois de mais de 700 reuniões, eu vou mostrar aqui o passo a passo de 2 etapas que você pode utilizar hoje na tua agência, na tua empresa de prestação de serviços digitais, para poder converter muito mais qualquer cliente que esteja na beira de fechar contigo, só que dentro da reunião a pessoa acaba fugindo, tá? Mas quem sou eu para poder falar isso? No último ano, só para você ter uma ideia, a gente fechou mais de 1,4 milhões só com um cliente, mostrando e treinando times e processos comerciais, e você vai entender como esse processo de 2 etapas é o que a gente utiliza, tá, para poder fazer diversos fechamentos de uma forma completamente contundente e rápida. Mas antes de tudo isso, eu vou mostrar para você como que hoje ocorre boa parte dos erros quando você está fechando aquela reunião, erros que realmente, para ser bastante sincero, eu cometi muito, tá? E eu estou mostrando esse vídeo justamente para você não poder cometer os mesmos erros, tá? Então, vão para a tela do meu computador, que esse conteúdo realmente eu não vi no Brasil de forma aprofundada como a gente vai tocar aqui agora. Vamos lá. Então, o que acontece, né, quando a gente está num processo de fechamento? Antes de tudo, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente está num processo de fechamento, a gente está falando de 6 etapas que realmente conclui um processo de reunião de vendas, tá? Uma etapa de introdução, uma etapa de qualificação ou coleta de informações, uma etapa de transição, a etapa de pitch propriamente dito e a etapa de comprometimento junto com as objeções, tá? Hoje a gente vai tratar aqui mais na parte de objeções como um todo, tá? E o que acontece quando a gente está num processo de fechamento e o cliente geralmente traz 3 perguntas, tá? O lead, na verdade. 3 fugas, objeções, etc. Vou pensar, preciso falar com meu sócio, me manda a resposta, que depois a gente conversa. É isso que acontece em 99% dos casos, né? E você vai saber como isolar essas objeções e contorná-las de uma forma bem eficiente, tá? O que acontece hoje? Grande parte dos vendedores fazem o seguinte, tá? Na tentativa de poder fechar aquela venda e tudo mais, eles primeiro rebatem aquilo que o lead trouxe, tá? Segundo, eles tentam forçar o fechamento, tá? De uma forma forçada mesmo e tudo mais, sem passar qualquer segurança. E terceiro, eles mandam a proposta e tentam fazer o possível para poder ter o retorno desse lead. O que acontece? Na minha concepção, isso daqui está completamente errado. Por quê? Grande parte dos leads, você precisa justamente entender o ponto A, que é o momento do cliente, e conectar com o ponto B, tá? Que é o objetivo, é realmente aquilo que o cliente quer no final das contas. Se eu chego e apresento qualquer dessas 3 hipóteses, eu estou entrando numa caixa como se fosse um vendedor comum. Eu só quero empurrar algo para a pessoa. E isso faz a pessoa ficar muito mais defensiva na hora de fechar a venda. Então, realmente, a pessoa ela vai fugir, tá? Ela vai sumir, tá? E como que a gente faz aqui para ter grande resultado, tá? Primeiro, a gente precisa entender quais são as 3 grandes objeções que hoje os clientes, os leads, enfim, têm. Uma objeção financeira, uma objeção de tomada de decisão, cônjuge, parceiro e tudo mais, e a incerteza sobre realmente a promessa e o produto que você está fazendo para ele fechar, né? Realmente se aquilo é para ele ou não, tá? Ou se você está mentindo ou não e etc. É isso que passa pela cabeça do lead dentro de um processo de fechamento. E como que você pode fazer para poder contornar tudo isso, tá? Esse é o passo a passo que nós utilizamos e centenas de clientes também utilizam, tá? Parceiros, etc. Que é o seguinte: você vai primeiro remover a pressão e testar a convicção, tá? Como que isso funciona? Primeiro,
quando a pessoa ela fala, tá incerteza, insegura de determinada coisa, você tem que tirar a pressão dela, falar, olha, eu entendo o que você quer dizer, realmente mostrar para ela que você compreende tudo aquilo que ela está falando. Depois, eu geralmente uso muito essa palavra, sem problema. Porque isso vai entender, vai mostrar para o lead ali, para a pessoa, que, poxa, eu estou entendendo o que ela quer dizer, eu me coloco no lugar dela, então eu vou criando um ambiente mais confortável, tá? E eu vou entendendo, por meio de perguntas precisas e específicas, qual que é realmente a dor, qual que é o impeditivo que está para ela não fechar dentro da reunião. Pode ser financeiro e etc. Então, digamos que como um dos clientes aqui que a gente fechou semana passada foi o seguinte, foi a questão não era financeira, mas ele queria falar com a parceira, a sócia e tudo mais. Como que a gente identificou isso? Primeiro, eu entendi qual era o processo, né, e tudo mais, qual era o momento dela, e com base nisso, a gente fez o seguinte, olha, numa pergunta de 0 a 10 e tirando a parte financeira, o quanto é importante para você estar com a gente aqui hoje? Quanto que você acha que realmente a gente vai conseguir te ajudar com esse problema que você está tendo? Aí, geralmente, a pessoa vai falar, olha, 7, 8 ou realmente 10. Se ela falar 10, realmente a questão é financeira. Só que nesse caso do nosso cliente, o que aconteceu? Ele falou que era 8 e tudo mais, só que eu senti uma certa insegurança dele. Então, eu fui fazendo perguntas para realmente entender qual que era o real motivo para ele não estar fechando com a gente naquele momento. E aí eu realmente descobri que era o parceiro, tá? Que era a parceira dela e tudo mais. Então a gente marcou uma segunda reunião e colocou ela para poder entender tudo isso que ela trouxe, tá? E geralmente, até dando uma dica muito importante, quando a gente está falando de um processo de vendas, a gente tem que trazer essa confiança e perguntar de forma investigativa até para justamente a gente tentar entender qual que é a camada mais profunda dentro desse processo, tá? Que realmente é o que motiva ele ou ela a tomar essa decisão, tá? E aí, no caso, a gente fez o seguinte, a gente marcou com o cônjuge dela, o parceiro e tudo mais, para poder fechar a venda, tá? Foi justamente isso. Só que a gente realmente entendeu qual que era a objeção que ela tinha, a gente escutou e depois de tudo isso a gente fez perguntas para poder entender o real motivo, para assim poder converter aquele lead em venda. Tá? Eu tenho certeza que depois desse framework de 2, 3 passos, você consegue entender e enxergar qual que é realmente a pergunta, a necessidade que o teu cliente tem e a objeção oculta que ele tem para poder converter muito mais vendas dentro do teu processo, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e te espero na próxima.